Boa tarde a todos. Muito bem-vindos. Mais uma vez estaremos incumbidos de estudarmos juntos, mais uma vez, o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. E para começar, selecionei aqui hoje um versículo de Mateus, capítulo 20, o 28. Diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Idêntico em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Quase nunca a gente, pegando um versículo assim, lembra ou se recorda do momento em que Jesus usou e disse essas palavras. Mas hoje eu vou dar uma de macaco de auditório. Vou copiar o Emmanuel. O Emmanuel, nos seus livros da coleção Fonte Viva, ele seleciona lá um versículo e fala de outro assunto. Fala de outra coisa, né? A gente acha que é de outra coisa, na verdade não é. Ele discorre, né? Ali com o pensamento dele, e o que acontece é que muitas das vezes a gente não consegue absorver mesmo o aprendizado e o ensinamento. E daí o que acontece? A gente se esbarra, muitas das vezes se questionando, de novo. É porque a gente não entendeu. E Allan Kardec, ele fala muito disso, principalmente na Revista Espírita. As lições que os benfeitores espirituais nos dão, principalmente no caráter moral, elas são, vez e outra, novamente dadas e recomendadas, porque a gente tem grande dificuldade de aplicá-las, não é de entendê-las. Nós entendemos, compreendemos, discutimos nos estudos, falamos com eloquência, profundidade, conhecimento, mas a gente não aplica. E aí então os benfeitores espirituais, novamente, e mais uma vez, como pais que são cuidadosos e zelosos dos seus filhos, repetem novamente a lição, para ver se a gente se emenda e coloca em prática aquilo que foi dito. Nesse versículo, Jesus diz que veio servir. Quem somos nós então para exigir do outro que ele faça aquilo que a gente quer que ele faça? Ou seja, quando eu peço alguém para fazer algo, é uma coisa. Quando eu exijo, virou escravidão. Se Jesus, que como diz tinha em Vanessa, né, naquele CD lindíssimo deles, o Senhor das Estrelas, até embarga a voz quando fala um negócio desse, né? Senhor das Estrelas. Se Jesus, o Senhor das Estrelas, veio servir, por que a gente é tão reticente, obtuso, queixo duro, como dizia o doutor, né, Luciano? Em exigir do outro um comportamento ilibado, um comportamento que seja correto, né, sem erros. Porque muitas das vezes nós erramos e erramos muito mais, e nem por isso a gente se porta como um carrasco conosco mesmo. E eu tenho um problema muito sério. Talvez o estudo tenha sido em função desse meu problema.
Porque a gente fala daquilo que a gente conhece bem. Eu tenho grande dificuldade de aceitar que o outro faça alguma coisa que não me agrada. Ali na biblioteca a pessoa chega e coloca um copo d'água em cima do livro. Nossa Senhora, eu fico para morrer. A minha vontade era atravessar aquele trem lá, voar no pescocinho da pessoa, assim, arrancar só a jugular fora. Mas a coisa toma, porque ele recupera em 5 minutos. No Evangelho de Jesus nos alerta para a expressão que era comum na época dele entre os judeus: raca. E ainda diz, né, que essa palavra era dita assim, cuspindo de lado. Quem já viu o Alto da Compadecida viu uma cena, né, muito semelhante, né? O Capitão 70 vai dar aquela garreada assim e quase acerta o João Grilo. Mais ou menos assim os judeus falavam. Ele falava: tem que ter muito cuidado com isso, não basta não matarás. O nosso comportamento de voar no outro e arrancar a jugular em pensamento é concreto. Lembra disso, irmãos? No estudo que a gente teve. Fotografia do pensamento está lá na Revista Espírita. Exatamente isso, né, irmão? A gente estudou sobre esse assunto e lá fala que tudo aquilo que você pensa é uma foto. E aquele médium que consegue ver o seu pensamento sabe muito bem o que pode sair dali. Tudo ocorre no pensamento. Quando a gente fala energia espiritual, é pensamento. Quando a gente fala magnetismo da cada pensamento. Quando a gente fala todas essas coisas, a luz que envolve que é pensamento. Tudo é pensamento. O nosso espírito, ou melhor, o espírito, porque nosso é o corpo, né? O nosso corpo a gente vai deixar aqui, é coisa. O espírito não. Ele se expressa pelo pensamento. Tudo é em torno do pensamento. E se o nosso pensamento é de escravizar o outro, para que o outro nos sirva, não estamos correspondendo àquilo que a gente diz de ser cristão. Se nesse planeta de provas e expiações, onde que nós encontramos a oportunidade no lar, no papel de filho, filha, irmão, irmã, pai e mãe, no meio social, como colegas, companheiros, amigos, alunos, estudantes, mestres e professores, empregados e patrões, enfim, como aqui, aprendizes das leis divinas nos seus inumeráveis caminhos, um deles, o Espiritismo. Todos eles que levam ao Pai Celestial, os confrades de ideal e crença, por vezes deixamos escapar essa oportunidade, porque exigimos uma posição, um lugar, uma forma de fazer, uma forma de se dirigir, uma forma de portar, aonde que a única coisa que a gente deveria estar fazendo é servir. Algumas normas, algumas regras, numa instituição como a nossa, são necessárias, porque senão a gente não teria uma certa ordem. A gente não precisa, né, de palavras e de regras para que a gente possa se portar bem. Se todos nós fôssemos boas pessoas, não existiria regra de trânsito. Ó, né? Só existem regras de trânsito porque nós nos comportamos mal. E mesmo com elas lá, a gente avança o sinal.
não é mesmo? Entra na contramão quando a gente não faz coisa pior. Mas no lar, na sociedade, de uma forma geral, a gente tem se comportado não como cristãos. E aí, a gente pode então se sentir ou se dizer cristão? Os filhos reclamam dos pais, os irmãos não se entendem, quando chega a hora de repartir a herança, então é como se fossem inimigos de outras vidas. Os genitores se aborrecem e lamentam pelo comportamento que cada um da sua prole tem. Os vizinhos queixam-se uns dos outros, os colegas e companheiros fazem o mesmo em suas relações e promovem então a fofoca. A gente acha que o criminoso que porta a arma e que mata uma mulher, que é um homem perverso, muitas das vezes. Matar é contra a lei de Deus. Não tem nada que justifique isso. Nem se o Jairzinho disser. Então, nós devemos preservar a vida. Mas e quando eu faço fofoca, ninguém me prende por causa disso? Prende, Eric? Alguém já foi preso porque fez fofoca? Não? Mas a fofoca aos olhos de Deus, como que deve ser? Talvez o fofoqueiro, aquele acostumado a falar mal do outro, no momento da sua morte esteja em pior condições do que aquele que matou. Talvez. Mas isso não cabe a nós questionar ou julgar, e sim a consciência daquele que chegou a isso e a Deus. Os empregados se dizem injustiçados e perseguidos pelos patrões, e os patrões reclamam preguiça e injúria dos empregados, provocando muitas das vezes entre si ciúmes, inveja, um ódio recíproco. Os professores e mestres são apontados como senhores arbitrários, e os alunos são apontados como rebeldes e desleixados. No centro espírita ou na congregação religiosa, quaisquer que sejam as crenças, infelizmente ocorre o mesmo. Por quê? Muitas das vezes você escuta alguém falar assim, mas como isso aconteceu no centro espírita? Tem até um livro que tem esse título. Sim, aconteceu no centro espírita. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa que vocês ainda não sabem. Centro espírita é feito por gente de carne e osso. Assim, olha para o lado que você vai saber o que é isso. Gente de carne e osso, olha assim para o lado. Carregado de problemas, angústias, aflições, sofrimentos no seu dia a dia, e chegam aqui e se falar uma coisa meio esquisita com ele, ele vai sair, né, nos tamancos contigo. É normal. Aqui não existe santo. O único motivo da gente usar o uniforme é você saber que eu estou aqui, você precisar de uma pergunta, você que está chegando, quem é que chegou aqui hoje? Primeira vez na televisão, a senhora. Se você tiver uma dúvida, você vai perguntar para a moça do lado ou vai perguntar para a moça vestida de branco? Eu vou falar para a senhora assim, a senhora procura fulano. Eu não sei nada. Então, é só por esse motivo, não tem santo no centro espírita. Assim como na época de Jesus, os sacerdotes, os levitas, também não eram santos. Concorda? Jesus os aborrece, né? Com questionamentos, inclusive conta a passagem que foi do estudo anterior. E aí então, por que o local não muda, ou as pessoas não se comportam no local, né, devido, de uma maneira diferente? Porque o coração não está pronto para servir. Não é o templo e nem a igreja, ou então a egrégora espiritual, que faz isso, mas é a educação moral, os esforços para conter a si mesmo os maus pensamentos, as más tendências. A educação moral jamais poderá ser imposta,
e dizem que essa transformação não se faz do dia para a noite. De fato, não se faz. Mas aquele que descobre a si mesmo, e se você está aqui procurando isso, vai conseguir. Por quê? Porque a gente tem a receita de bolo? Não. Porque a gente vai fazer você pensar. Pelo menos foi assim que fizeram comigo. Deve funcionar também para todo mundo. Mas é descobrindo a si mesmo, aplicando-se com afinco e vontade, buscando na prece as condições para manter-se firme no propósito de esforçar-se minuto a minuto, para não reagir às emoções descontroladas e não reagir pelos instintos mal dirigidos. Antes disso, quer verdadeiramente manter a cabeça fria, vencer a si mesmo e transformar-se moralmente, mas não se faz isso em uma semana apenas, vindo aqui no Centro Espírita. Se faz isso diariamente, desejando isso a todo custo, não sendo indulgente com as suas faltas, mas pegando essa indulgência que a gente usa para conosco mesmo e aplicando ao outro. Aí então a gente começa a dar os primeiros passos. Ainda assim a gente pode se chamar cristão? Eu sou espírita, e Kardec diz: ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. Mas existem nuances. Quem estudou e já leu Kardec sabe quais são elas. 4. Não se faz essa mudança, essa transformação moral, como a gente vai uma vez no clube por semana, ou na ginástica uma vez por semana, ou no pilates uma vez por semana. Não. Isso é diariamente, é o tempo todo. Uma vez eu estava conversando com a minha linda esposíssima, que está lá atrás me observando, e eu estou fazendo um charme aqui para que, né, eu possa conquistar ela a cada minuto. Ela falou assim: mas tem que ser o tempo todo. Eu falei: tem que ser o tempo todo, porque naquela hora que você dá um cochilo aí, é que você quer arrancar o jugular do outro. Ela fala assim: mas se o outro vier e ficar ali te espezinhando, é o problema do outro. Mesmo assim, você tem que aguentar a bronca. Dizem, brincam aqui dentro, ninguém disse que ia ser fácil. Viver não é fácil. A transformação moral não é fácil. Mas então por que Jesus fala que o jugo é suave e o fardo é leve? Não tem uma contradição então? Se amar, tolerar, compreender, ser indulgente, benevolente para com todos, a gente fala isso, né? Até descoça, igual o seu boneco. Mas a gente não aplica. A dificuldade não está em amar, não está em conhecer as regras do jogo, está em aplicar as regras do jogo. Por quê? Porque a gente é queixo duro. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, e se puder mandando em todo mundo. Mas e o filho do homem? O que ele veio fazer? Como falava de si mesmo Jesus: veio servir ou ser servido? Toda oportunidade, e isso vale para quem está ou não de uniforme branco. Cada um vai entender a sua forma, a sua maneira. Qual é a minha oportunidade? A Luciana deve estar pensando: qual é a minha, né? A minha oportunidade, Luciana, é viver com o meu filho naquelas condições, ou com o meu pai em tais condições. O trabalhador que está aqui na casa, além disso, tem que perguntar:
e a oportunidade que eu tenho também dentro do centro espírita. Porque eu mesmo não estava satisfeito lavando banheiro, né? Pegava lá, uma vez o Toninho falou assim para mim: você lava essas privadas melhor do que eu lavo minhas panelas. Eu falei assim: ai, que bom, mano. Só que aí chegava alguém e roubava o papel higiênico ali da praça, eu ficava bravo, jogava o serviço fora. O que adianta eu lavar bem uma privada se eu vou reclamar do comportamento de alguém que pegou e gastou o papel higiênico demais? E o problema é dele. O que eu tenho que fazer? Gastou o papel higiênico, está sem papel, bota o papel higiênico lá de novo. Gastou de novo o papel, vai lá e coloca de novo. Gastou da vez, coloca de novo. Pensamento: se eu estou lavando o banheiro e lavo, faço o serviço bem, deixo tudo bacaninho, cheirosinho, o pessoal até falava, né? Ficava tudo cheirosinho. Tá, mas o meu pensamento era fedido. Porque eu toda hora estava reclamando: pô, o cara não podia ter feito xixi aqui não, nesse negocinho redondo, tinha que ser aqui do lado, na lata de lixo. Vai fazer, às vezes o cara está com problema. Acontece. Né? Porque o moço ele tem um jeito de fazer xixi diferente da moça. Das vezes tem desgringola para o outro lado. E o que eu tenho a ver com isso? Às vezes é um problema de saúde. E eu estou lá infernizando a vida do caboclo por causa do que, mano? E por causa do que, Fabrício? Fotografia do pensamento. É o raca. A gente precisa mudar então. Toda oportunidade bendita que Deus nos dá acaba se convertendo em uma grande dor de cabeça, uma perda de tempo irreparável, quando nos consideramos os senhores da razão e iludidos que temos condições de exigir. Porém, disse novamente Jesus: se eu, sendo vosso mestre, vos lavei os pés, devei vós também lavar os pés uns dos outros. Ah, Elise, então é isso. Vou pegar uma bacia lá, lavar o pé todo. Não, é só uma figura de linguagem. Isso quer dizer ser benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Não é assim? Que a gente já decorou e sabe de cor e salteado, fala de costas e sol igual o seu boneco. A gente sabe, mas não faz. Dizem que Jesus disse na cruz, né? Senhor, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Hoje, se nós crucificássemos ele, ele ia dizer assim: perdoai, Senhor. Eles sabem, mas não fazem. Né? Perdoa essa cambada de novo, vamos fazer tudo de novo. Deixa eles lá atrás, todo mundo constrói outra vez, bota essa cambada lá dentro para poder ver se aprende. Nós todos estamos numa escola. Em outras palavras, Jesus quis dizer: ser modesto, humilde, caridoso e servir com alegria e devoção. Porque tem muita gente que me conhece e fala assim: nossa, Elisa, é tão divertido, né? Engraçadinho, né? Vai trabalhar no meu setor para você ver só. Aí você vai conhecer o diabo que eu sou. Vai morar comigo igual minha mulher mora. Aí você vai ver o diabo que eu sou. Né? Vai trabalhar comigo lá no meu escritório. Diante disso, podemos nos chamar cristãos? Pois é, podemos. Eu queria saber quem ia ser o ousado, né? Queria sempre ter alguém que falasse assim, concordar comigo, porque a Valéria sempre concorda comigo, né, Valéria? Aí a Valéria falou: não, não pode ser, podemos ser chamados cristãos. Sabe por quê? Os próprios discípulos de Jesus procuravam entre si destacar-se entre eles, colocando um personalismo pedante, chato, aborrecido às vezes. Lembrem-se que um deles traiu Jesus e o outro negou. Mas a mãe dos filhos de Zebedeu, chegando perto de Jesus já, né, querendo meio sair de lado, lá vem ela outra vez.
né? Aí falou assim: que queres, mulher? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só, Jesus! Eu não queria estar na perto dele nessa hora, não. Não é não? A mãe chega e pede uma coisa dessa. Não cabe a mim, respondeu ele. Pelo que toca a ter assento à minha direita e à minha esquerda, não pertence a mim o dar, mas assim é para aquele que está preparado por meu Pai. Jesus veio servir, e todo o nosso pedido deve ser dirigido a Deus. Ele ensinou que a gente deve se reportar a Deus, e a Deus cabe nos colocar no lugar que nos convém, e a gente tem que pegar esse lugar que convém e aproveitar. Parar de exigir, fazer com bom grado. Em Marcos capítulo 9 versículo 35 tem mais uma chamadinha: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Jesus. Nós então faltamos com a indulgência, com as imperfeições alheias, sobra em nós o julgamento, e somos sempre observadores severos e convencidos que o nosso ponto de vista é que deve ser a pedra de toque. Sofremos então, em consequência disso, por nossa própria injustiça, nossos preconceitos, prevenções descabidas sem sentido. Somos todos bebês chorões, essa é a verdade. E aí, para refrescar um cadinho, eu trouxe um versinho do Euríclides Formiga. Alguém já ouviu falar dele? Pois é, esse espírito benfeitor tem um verso todo sobre a questão do serviço, do servir. E ele traz assim: para servir com Jesus na seara do Evangelho, é preciso abandonar as manhas do homem velho. Se você tem com Jesus a bênção de trabalhar, meu amigo, siga em frente e pare de reclamar. Eu gosto também, para a gente finalizar, dessa frase de Mário Sérgio Cortella: questão do reclamar, que o ambiente não é legal, não sei o que, tal. Eu gosto muito dele. Dizem até que as pedadas da minha barba parecem com o pedaço da barba dele. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Não parece com aquilo que o Cristo nos diz? Se qualquer um te obrigar a caminhar 1000 passos, vá com ele mais outros 2000. Se Jesus, que é o Mestre, considerados por nós o nosso maior guia, se Ele nos deixou o Evangelho e ainda nos trouxe o Consolador, que é o Espiritismo, cheio de instruções de como nos portar, devemos nos chamar cristãos? Sim, porque a gente simpatiza com essa história toda. Mas, para sermos verdadeiros cristãos, para sermos espíritas sinceros, precisamos reportar a mais um lembrete. Finalizando, João capítulo 13, versículo 16 e 17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticar. Fiquem todos em paz, tenham uma boa tarde.